Então, no vídeo de hoje a gente vai falar do Claymore. Claymore é um mangá escrito e ilustrado por Norihiro Yai e teve a publicação desde 2001 na Monthly Shonen Jump. A revista Monthly Shonen Jump ela foi encerrada e a publicação foi movida para Jump Square. Foi feita uma adaptação para anime em 2007 pelo estúdio Madhouse, com 26 episódios, e o mangá foi encerrado em 2014 com 155 capítulos e 27 volumes. Então, o Claymore ele conta a história do Haki e da Claire. O Haki é um garoto que teve o vilarejo dele atacado por Yomas, como a obra chama os demônios lá, os yokais. E esses Yomas eles se alimentam de humanos. Eles se transformam em seres humanos e se misturam com o pessoal da vila e vai matando de um a um até exterminar a vila toda. E os únicos que podem enfrentar esses Yomas são as Claymores. São umas guerreiras com umas espadas enormes e elas são metade humano, metade Yoma. E uma Claymore só pode ser mulher. Por quê? Porque o biotipo feminino foi o que mais foi compatível com o sangue e a carne dos Yomas, porque para transformar um ser humano em uma Claymore, ela passa por uma operação onde ela é sedada e o seu estômago é aberto, na verdade, e dentro dela é colocado sangue e carne desses Yomas que são mortos. E aí elas se tornam meio Yomas e meio humanos. E apenas um Yoma pode identificar outro Yoma que esteja disfarçado de humano. Então, para isso que elas são usadas. Elas identificam porque o sangue Yoma dela começa a ativar, elas têm uma sensação lá e identifica o Yoma. E aí elas ficam com o olho amarelo, que aí elas ativam o lado Yoma delas e entram em batalha. E o que mais acontece é o seguinte: quanto mais você usa o poder de Yoma, mais o seu lado Yoma controla você. Aí chega um ponto que a Claymore ela não consegue manter a sanidade mental dela, e aí ela se transforma 100% em Yoma, e daí ela é mandada outra Claymore para poder matar ela. Só que é o seguinte, quando ela sente que ela está se transformando em 100% Yoma, ela tem uma carta negra que fica no punho da espada, que ela tira, escreve o nome da Claymore que ela quer que mate ela, e aí ela manda para a organização, e a organização manda essa Claymore que ela indicou atrás dela para poder matar ela. Aí a história se resume a: o Haki é um humano que teve a vila atacada, e o Yoma que atacou a vila sou do irmão dele, se passou por irmão dele e matou o tio dele, e aí matou as outras galeras matou uma outra galera da vila dele. O prefeito o cara lá fodão da vila resolve contratar o serviço das Claymores. Eles reúnem todo o dinheiro da vila para pagar a organização das Claymores para poder matar esse Yoma. E aí eles mandam a Claire. E cada Claymore, cada guerreira tem uma numeração. E a numeração vai de 47 até número 1. Porque são 47. É um continente enorme
elas acham que só existe aquele continente, mas no mangá mais pra frente elas descobrem outras paradas, mas aí eu não vou dar spoiler porque isso é mais pra frente no mangá. E aí a pessoa que assistir esse vídeo pode estar interessada em assistir, em ler o mangá depois e tal, e aí eu não vou dar spoiler que acaba com a experiência da pessoa. Isso é horrível. Eu não sou o Josué, um amigo meu que adora dar spoiler das coisas. Enfim, tem esse continente e ele é dividido em 47 pedaços e cada Claymore é responsável por um pedaço desse continente. E a Claymore número 47 E quanto mais próximo de um é o número, mais forte a Claymore, a guerreira é. Né? A Claymore, a Claire, ela é tida como a mais fraca. Porque mais pra frente conta a história dela também. Mas vamos nos ater à história aqui do hack. Então, aí o hack, a Claire chega no vilarejo, identifica o Yoma, aí espera um tempo, ela conhece o hack, e o hack gosta dela e rola aquele amorzinho platônico entre ele e a Claire, porque é apenas da parte dele, porque a Claire tá pouco se fudendo. E aí começa a escurecer e o Yoma lá entra em atividade para matar o resto da vila. O hack está fora de casa, escurece e ele vai para casa porque ele fala que ele precisa fazer o almoço, a janta lá pro tio dele, e ele chega em casa e o irmão dele, que ele achava que era o irmão dele, que na verdade era o Yoma disfarçado de ser humano, ataca ele. A Claire sente a presença desse Yoma por causa do sangue Yoma que está dentro dela, por causa que eu já expliquei como surge uma Claymore. E aí invade a casa dele, corta, estraçalha a porta da casa dele com aquela espada gigante e mata o Yoma, e o hack entra em choque porque vê aquela quantidade enorme de sangue, gente morrendo, intestino e outras coisas nojentas. E aí ele entra em choque e fica paralisado, tremendo e tal. E aí a vila descobre que o Yoma que matava todo mundo era o Yoma disfarçado do irmão dele. E a vila expulsa ele porque acha que ele também é Yoma, e ele começa a andar sem rumo e encontra com a Claire. E aí pede para ir com ela, só que aí ela rejeita e ele começa a seguir ela. E aí ela acaba aceitando seguir com ele por causa que ela precisa fazer um trabalho que ela tem que exterminar um Yoma que está dentro de uma igreja. E essa igreja ela não aceita das Claymores dentro da cidade. E aí ela se passa por humana, ela se disfarça de homem e usa o hack para servir de irmão dela para o disfarce funcionar e entrar na cidade. E aí já é o episódio 2. Então, só para terminar o que eu estava gravando ontem, porque a bateria acabou no meio do vídeo. Esse foi, se eu não me engano, o segundo ou o primeiro depois de Elfen Lied. Não, foi o segundo depois de Elfen Lied. Anime com muita morte, muito sangue e batalha, decapitação e tal. Eu não sei se em 2007, quando o ministro atual do Japão, esse que é responsável pela maior parte das censuras nos animes atualmente, em 2007 ele já tinha assumido. É questão mais do próprio diretor que não quis mostrar o osso sendo cortado e tal. Porque até mostra os órgãos sendo arrancados. Então é isso, se eu recomendo Claymore, eu recomendo, mas você tem que ter um certo estômagozinho, mesmo sendo em 2D, para ver tripas e órgãos e muito sangue.